E aí, pessoal? Sou o Emanuel, membro do PET Engenharia Elétrica da UFSM, e vou apresentar para vocês a aula sobre configurações básicas da HP 50G, no nosso minicurso da HP 50G para Engenharia Elétrica. Para começar, a gente pode, sempre que ligar a calculadora, olhar aqui no cabeçalho dela para ver se as configurações estão conforme a gente gosta. Aqui ela está nos dizendo o modo que ela está operando, que é o algébrico. Tem dois modos, o algébrico e o RPN, que a gente vai falar adiante. E aqui ela está nos dizendo que ela está em radianos. Isso aí a gente tem que olhar para garantir que não vai ter nenhum erro. Bom, para começar a configurar ela, a gente vem aqui em Mode, nesse botão aqui. Outra coisa que a gente pode observar é que os botões eles possuem diferentes marcações com diferentes cores. Por exemplo, essas letras aqui em amarelo, elas são ativadas pelo botão alfa aqui. Então, se eu clicar alfa e aqui nessa tecla, ele vai nos digitar o A. Assim funciona com as outras cores também. Se eu quiser alguma coisa que está em laranja, eu clico aqui no Shift laranja e eu consigo acessar o menu que está nos botões em laranja, e assim como no Shift branco. Bom, vamos então seguir a configuração da nossa calculadora. Primeiro a gente vem aqui no Mode. Aqui no Mode a gente pode começar selecionando o modo de operação da nossa calculadora. Ele vem por padrão aqui com o modo algébrico. Esse modo aqui é aquele modo que todo mundo já conhece das calculadoras comuns, que vai ser tu vai digitar 2 mais 2 e vai dar um igual para ter o 4. Vamos ver isso aqui na prática. Ó. A gente tem 2 mais 2 e dá um Enter, ele vai nos responder 4. A HP ela também nos traz outro modo muito interessante que é o RPN. Vocês podem vir aqui no Algebraic, dar um Choose e trocar aqui para o modo RPN. Bom, e aqui no RPN a nossa lógica vai ser digitar 2, 2 e aí o sinal de mais. E ele sempre vai funcionar assim. Então ela é um pouquinho diferente, demora um pouquinho para acostumar, mas vale a pena operar assim. Aqui a gente tem uma tabela que a gente pode observar que usando o RPN a gente vai poupar passos. Então, quanto maior for a expressão que a gente está escrevendo, menos passos a gente vai precisar se comparar com o algébrico. Então, da forma normal, para fazer uma Bhaskara aqui, a gente ia usar 28 passos, e no modo RPN a gente ia usar apenas 18. É importante salientar que a escolha desse modo é questão de gosto. Eu particularmente gosto de usar o RPN. Então, eu vou mostrar para vocês a configuração com o RPN, e cada um escolhe o modo que mais gostar. Muita coisa do que a gente vai ver aqui nessa aula sobre configurações vai depender do gosto de cada um. Em seguida, a gente pode vir aqui nesse CAS aqui, que vai ser o nosso F3, e a gente vai conseguir configurar o formato do nosso número. Aqui a gente, ele nos dá a variável independente como x, e aqui a gente pode marcar se a gente vai querer a resposta com valor numérico, com valor aproximado, se a gente vai permitir complexo. Então a gente vem aqui e marca o numérico, dá um check aqui no numérico. Vamos também para o complexo e vamos dar um check aqui no complexo e vamos dar um OK. Aí em sequência a gente pode vir aqui para o formato do número. Vamos olhar as opções que a gente tem aqui. A gente tem o padrão, o concertado, o científico e o para engenharia. Isso aqui também é questão de gosto. Se vocês verem o que é um formato padrão, ele vai fazer isso aqui. Ó. Se a gente dividir 5 por 2, ele vai nos responder 2.5, que é o formato padrão. Eu particularmente gosto de trabalhar com o formato para engenharia. Vamos dar uma olhada nele. O que ele faz? Ele vai colocar tudo em notação científica nas potências de 3, que vai ser o quilo, mega, giga, ou mili, micro e nano. Ele já vai organizar o número para ele ficar dessa forma. Só que a gente tem que vir aqui do lado, aqui onde tem 0, e selecionar quantas casas decimais a gente vai querer que ele mostre depois da vírgula. Eu gosto de apresentar 6 casas decimais, mas isso aqui também vocês podem ver se fica muito poluído 6, pode diminuir um pouco, mas é importante também não ser muito poucas casas decimais, senão vocês vão ter a resposta errada. Uma resposta imprecisa. Olha só como apareceu o nosso 2.5 agora. 2.5 com vários zeros aqui para fechar os 6 números após a vírgula, e aqui esse e na zero significa elevado na zero.
Mas se a gente colocar, por exemplo, vamos botar aqui, 20 elevado na 4, ele já vai organizar aqui como 200 elevado na 3. Então ele sempre vai puxar essa notação científica que é mais comum na engenharia, de 3, 6 e 9, de múltiplos de 3. Então eu gosto de utilizar o modo engenharia com 6 casos depois da vírgula, mas vocês também podem usar o modo padrão tranquilamente. Aqui do lado nós temos a opção de usar a vírgula como marcador de fração. O que isso faz? Em vez de estar o 2.5, ele vai nos mostrar com 2,5. Isso também é questão de gosto, é questão de vocês não se perder. Eu gosto de deixar já o padrão como ponto. Bom, aqui nas medidas de ângulo, a gente vai configurar se a gente quer em graus ou radianos. É melhor deixar em graus e mudar para radianos quando precisar, porque a maioria das nossas operações vão ser feitas em graus. E aqui em coordenada retangular ou polar, isso aqui a gente vai mudar bastante conforme a nossa conta. Tem contas que a gente vai fazer em retangular e tem contas que a gente vai fazer em polar. É interessante também vir aqui no BIP e desativar ele. A gente não quer que a nossa calculadora fique fazendo barulho no meio da prova, então vamos deixar o BIP desativado. Agora vamos vir aqui em Flags, no F1, e vamos configurar algumas coisas. Eu acho legal vir aqui e ativar o relógio, porque a nossa HP tem um relógio e a gente pode utilizar ele para saber a hora durante a prova, sem precisar perguntar para o professor ou nada do tipo. Então a gente procura aqui a flag número 40. Aqui ela está marcada em não mostrar relógio. Dá um check nela e ela vai nos mostrar o relógio. Aqui em 41 e 42 também são configurações do relógio. Eu gosto de deixar ele em modo 24 horas e mostrar aqui dia, mês e ano. Aqui é só questão do formato. Vamos dar um OK agora. E agora vamos configurar a data e hora para tudo ficar certo. Como que a gente faz isso? Vem aqui no Shift laranja e no 9, onde diz Time. E aí a gente vai vir aqui na terceira opção, que é Set Time and Date. E aí aqui vocês regulam a hora, dão uma olhada no celular aí e regulam. Hora e data, e depois dão um OK. E vai estar feito, o HP de vocês vai estar com um relógio configurado aqui em cima, que vocês podem utilizar para se guiar durante as provas. Um outro botão importante para a gente conhecer é esse aqui, ó, o Tool. Aqui, às vezes, quando a gente estiver mexendo na calculadora, a gente vai perder esse menu inicial aqui que tem essas funções. E aí, para voltar para esse menu, simplesmente vem aqui e clica no Tool, que ele retorna essa tela inicial aqui. E para a gente fazer algumas contas com notação científica, aquele vezes 10 elevado na 3, por exemplo, a gente usa esse botão aqui, esse EX aqui. Ele vai aparecer esse E e a gente bota o expoente do 10. Então, se a gente quer vezes 10 na 3, a gente bota E3. E aí ele vai gerar aqui, ó, 25.000. Para a gente escrever um numeral negativo, a gente também tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, vamos escrever menos 9. Eu clico primeiro no 9 e depois aqui onde tem mais e menos. Não é esse menos aqui. Esse menos aqui é o menos da conta, da expressão numérica. Então o sinal é aqui no mais e menos que a gente consegue alterar. E se a gente quiser colocar numa notação negativa, a gente também vai ter que colocar, por exemplo, menos 9 na menos 3. Esse 3, depois que digitar o 3, a gente vai colocar o sinal de menos, e aí o Enter a gente consegue enviar ele aqui para a tela. Então, pessoal, as configurações básicas da HP seriam essas. Como eu disse, fica bastante a critério de cada um, questão de gosto. E é isso aí. Agradecemos pela atenção.